A chance da gente fazer uma peça dessa é muito pequena. É muito pequena. O universo tem que conspirar para a gente fazer isso, né? Que a gente pergunta, quanto tempo demora para fazer uma peça dessa? Para eu fazer uma peça dessa demorou 40 anos, saca? Para eu trazer toda a minha história de vida, toda a minha bagagem, para eu dedicar isso no processo. E não foi só o Glauco. Cada um dentro da sua função demorou uma vida inteira para fazer essa peça nesse momento, né? Então acho que isso que é o impossível. Então todo o trabalho artístico coletivo que a gente vê é um milagre. É quase impossível dele acontecer. É quase impossível mesmo, assim, é muito difícil. A gente estava numa época muito conturbada, assim, de vários projetos, escrevendo para PROAC, juntou um monte de coisa. E aí, faltando 2 dias para esgotar o prazo de inscrição, o Fagner me liga, a gente já estava com o projeto pronto. O projeto estava pronto. Ele me liga e ele me fala assim, Vanessa, eu tive uma ideia, vem aqui para a sede. Costumo dizer sempre que não é a gente que escolhe as histórias. As e esses personagens, eles têm nos escolhido. Então, a Cia Cênica, ela sempre recebe essas histórias como um presente, assim. É um privilégio poder contar coisas nossas, da nossa região, do nosso estado, coisas que se relacionam com o povo, com a nossa ancestralidade. Então o projeto A Inesita, ele ficou guardado numa caixinha de sonhos. Nós temos uma caixinha de sonhos que as coisas vão sendo guardadas e vão sendo amadurecidas, maturadas. E o Inesita foi assim. Eu assisti um show dela no Sesc e aí eu fiquei muito encantado, assim. Falei, nossa, que mulher, que força. Eu lembro que foi numa festa junina que o Sesc fazia antigamente. E aquilo ficou impregnado em mim. Passou um tempo e aquela história sempre ali, rondando. Cênica gosta muito de trabalhar com biografia, né? Principalmente do que é nosso aqui do estado de São Paulo, o caipira, as culturas que tem aqui. Inesita, acho que foi o avesso aí, né? Na época dela, veio para dizer, olha, calma, homens, não é bem assim, nós somos capazes. E eu acho que é um exemplo dentro do que ela se propôs a fazer, com todas as dificuldades, ela deu o recado dela, ela conseguiu. Desde pequena, desde criança, ela já era uma afronta, né, aos padrões machistas. Naquela época a menina tinha que aprender a tocar piano no máximo, e daí ela foi aprender a tocar violão sozinha, e daí a vida dela inteira assim afora, então não foi difícil trazer isso. É uma pessoa tão rica, como mulher, culturalmente, filosoficamente, musicalmente. Nossa, é um ícone, né? Uma riqueza que a gente tem. É um calibre muito alto, né? Assim, uma coisa é espetacular. A Inesita é uma lenda, né? Acho que é difícil alguém não conhecer a Inesita, né? Nos programas, né? De domingo, aquela memória afetiva, né? De domingo cedo, avós, pais, assim, é impossível não conhecer. Assim. O foco era essa outra Inesita folclorista que a gente tem pouco. Porque tem isso também, né? A Inesita tinha um lado, porque a gente pensou nas 5 regiões, né? Nas manifestações populares, porque além dela cantar essas músicas, ela era uma pesquisadora do folclore, assim, né? Mesmo na prática, ela ia de jipe em busca dessas manifestações populares que estavam lá escondidas. A gente sentou, a gente dividiu o país em regiões e daí para frente todos nós éramos inesitas, né? À procura dessas
dessas coisas que tem no país. E foi muito, muito prazeroso encontrar as coisas que ela encontrou, lógico que do nosso jeito, mas para depois juntar as coisas todas assim. Então essa sala de ensaio que vocês estão vendo aqui, ela foi o chão da sala de ensaio aqui foi a produção. Éramos operários dessa história e esse chão aqui era nosso chão de fábrica. O Inesita, como teve o SESI por trás dele, né, foi um projeto montado, inédito do SESI, a gente teve essa chance de ficar 3, 4 meses diariamente se encontrando e produzindo. O processo foi muito intenso, né? Foram 4 meses que a gente ficou, de fato, praticamente imerso aqui na sede e, tipo, de manhã até fim da tarde, muitas vezes à noite. E, por um lado, foi bastante desgastante corporalmente, né? Eu lembro que eu emagreci um monte na época, apesar de que as meninas da produção faziam umas comidas deliciosas pra gente, sabe? Então a gente tomava café aqui, almoçava, tomava café da tarde. Então a gente comia muito, mas gastava muita energia. Então foi bem pesado, assim, nesse sentido. Foram 4 meses de ensaio e nesses 4 meses eu ficava assim, eu chegava antes no elenco, chegava antes, já começava a preparar o almoço, no meio disso já fazendo os corres de produção e às vezes saía depois. Porque aí tinha o lance também assim, faltou colar o chapéu, não sei o que lá, pregar um botão. Às vezes eu tava com o note, com a comida rolando e pregando o botão, sabe? O processo, ele não te prepara só pra peça, ele te melhora pra vida. A gente sai mudado em alguns aspectos. Eu melhorei quanto a pessoa para os meus coleguinhas, graças a Deus. É isso que para mim foi um ponto que pesou bastante, assim, pensando, né, que eu pensei todos esses dias, nossa, como que foi difícil, às vezes. Hoje, se eu tivesse que entrar em um outro processo desse, seria um pouco menos doloroso em uns aspectos e com um olhar diferente para o novo, porque sempre aparece coisa nova. Nós somos humanos, né? Porque tem gente que acha que ator não é humano. Ou não, acho que eles devem ser algum ET. Então tem dia que você chega e tá com uma dor, você tá com dor de barriga e tem que fazer. O outro tá com cólica e o outro vem com o gás todo, porque ele não tá com nada, entendeu? Aí você... A gente conseguia evoluir mais rapidamente, digamos, porque todos os dias, diariamente, manhã e tarde, então a gente ficava o dia inteiro aqui juntos e como era um espetáculo que nasceu não existia um texto, né? Ele era uma ideia da Inesita passar pelas 5 regiões, isso era a única coisa que a gente tinha no início, então tudo foi improviso, tudo a gente vinha para a sala de ensaio e experimentava. É um fato acontecido. Uma história vivida? Um fato recontado? Uma história com E e que começa com um romance! Foi num passeio. Não. Foi num funeral. É de tragédia, começou com uma dor de barriga. E foi com emoção. Eu aprendi muito com esse elenco, porque nós temos gente que já tem uma carreira e que tem uma pesquisa de longo tempo, gente que eu respeito demais em sua trajetória teatral, todos eles, né? Mas especialmente Fabiano, Simone, Glauco, que já tinha uma relação de mais tempo com o palco, e do outro lado, Márcia, Diego e Jaque, com a questão musical. Então, saber respeitar os limites, mas não se acomodar nesses limites. E não impor nada. Tudo nasceu deles, do jogo, e também de um desprendimento. Isso não necessariamente vai para a cena dessa forma. Um criou uma cena, mas ele passou aquilo para outro, e vice-versa. Foi um processo em que a direção ela propôs que a gente criasse em cena, deu essa liberdade para a gente fazer. Então, assim, a gente revezava de parceiros para a gente poder propor, partindo das nossas pesquisas, propor as cenas, assim. Foi isso, né? Tudo foi criado a partir da pesquisa, e aí o que levantava da pesquisa a gente tentava transformar em cena. Que a Jovita, assim, é uma história especial. Porque o que aconteceu? A Inesita foi convidada para fazer um filme sobre a Jovita. Acho que no fim da década de 1950. E a Jovita Feitosa era uma moça
cearense, se eu não me engano, que ela queria se alistar para lutar na Guerra do Paraguai. E ela queria pegar em armas, ela não queria ir como enfermeira. Então, ela cortou o cabelo, ela amarrou os seios, ela foi para o Rio de Janeiro, se alistou, aí descobriram que ela era mulher, e daí mesmo assim a coisa estava andando, e no final, não me lembro muito bem porque não deu certo, ela não conseguiu, e daí por motivos diversos, acho que ela teve uma relação amorosa no Rio, que não deu certo também, ela acabou se suicidando com 19 anos. E a Inesita ia fazer esse filme sobre ela, e daí a Inesita, acho que o patrocinador conseguiu um Jeep para ela, para fazer uma viagem de pesquisa, né? E daí foi ela junto com o cunhado dela e um amigo, e nenhum dos dois dirigiam, e ela catou esse Jeep e foi dirigindo até Belém do Pará, assim. Então, isso já é uma, né? Nossa! E daí, no espetáculo, a gente trouxe esse evento da Jovita, né? A gente traz a Jovita lutando, né, na guerra, e também respinga na cena do Fabiano, que é a cena do Mineiro, que a Márcia chega dirigindo o Jeep, assim. Tem uma cena que eu fiz com a Márcia que a gente veio para a cena sem saber o que ia acontecer. A gente conversou e não conseguia chegar no estudo separado, a gente não conseguia achar o que seria. E eu não ensaiei nada com o Fabinho. Ficou até o último momento, a gente não sabia o que ia fazer. Então a cena nasceu do nada, porque a gente conversou, a pressão de fazer, a gente já não sabia, e a cena ficou na íntegra. Você tá dirigindo? Quem é que tá dirigindo? Eu mesmo. Uai, eu nunca vi mulher dirigir o Jeep. Pois eu dirijo. Moderno. Ó, enfim. Será que o senhor sabe dizer se tem um borracheiro por aqui? Eu sei dizer, sim, senhora. Tem? Tem, sim, senhora. Esse o senhor conhece ele? Eu conheço, sim, senhora. Tá longe? Nada, 2 passos daqui. Ela tinha um baú que tinha coisas, ela guardava coisas dentro de um baú. A gente leu muito sobre isso. Ela tinha inclusive um baú cheio de coisas Noel Rosa, etc e tal. Eu falei assim, gente, eu vou fazer como se tivesse uma criança fuçando no baú da vovó. Joguei uma cena qualquer, assim. Foi uma cena que pra mim foi tipo assim, foi um ponto onde eu me encontrei com essa possível personagem que foi se desenvolver depois. Não pode prender mulher, não. Tampouco o contrário. Ó, o amor não pode ser posse. Ele tem que ser livre pra ficar e partir a hora que quiser. Carolina só foi embora porque o senhor prendeu a liberdade dela, tá sabendo? Mãe, moço, o senhor tá passarinha, vai? Ó, se ela gostar de verdade de você, quando for livre ela vai voltar e ficar cantando aí pertinho só pra calentar seu coração. Antes de chegarmos nas músicas, a gente teve todo esse processo de pesquisa de folclore, de outro lugar, entende? A gente não começou pelas músicas. Então, as músicas deram um ganho para a pesquisa porque elas já tinham essas histórias contidas nela. A partir dessas músicas e das histórias dela, a gente começou a criar cenas. Então, às vezes sozinho, às vezes em dupla, às vezes em trio. E às vezes a gente criava uma cena com uma pessoa que depois entrava uma outra pessoa na cena que ela saía e aquilo se transformava, e enfim. E às vezes era muito curto o tempo que a gente tinha para criar, né? Tipo, eu lembro muito de uma proposta que o Fagner fez, que eu acho que a gente tinha 1 hora para escolher uma das músicas, individualmente isso, uma das músicas que a gente conhecia e tinha gostado e criar alguma cena a partir daquilo. E daí eu fui numa música que eu fiquei apaixonada por ela, que ela é muito engraçada, chama Troco de Quê que eu vou trabalhar. E aí eu falei, putz, vou fazer essa cena. Só que eu sou muito devagar, assim, para memorizar, né? Eu não sou papum. E daí, enfim, eu fui pra cena e no meio da cena eu esqueci a música, fiquei desesperada, assim, me deu um branco. E daí, em vez de eu improvisar, eu, tipo, pirei, estressei, comecei a chorar. Então teve muito disso, assim, também. Pra casar de homem nunca dei valor. Pegou no sorvete, mas criou o calor. Ele pegou de noite para fazer sua coisa. Então a gente foi achando os climas do espetáculo. Primeiro a gente
mergulhou no que a Inesita fazia, no que a Inesita tocava, no que ela colheu, no que ela pesquisou. E depois a gente foi fazendo um esboço bem rústico da peça, onde tinha temas musicais ali, onde músicas que a gente queria abordar. Aliás, ficaram várias músicas por fora. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem num passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, oi, eu vou cortando estrada, ué, oi. É muito bonito. Como fica de fora? Não põe nem um pedacinho. Todas as cenas, todo mundo tem uma função musical, assim, nem que for um sino, mas tem, assim. Então ele é muito marcado em cima da música ligada. Assim. O espetáculo tem muita movimentação tocando, é difícil. Mas é uma coisa que a gente veio para a sala de som de ensaio treinar, isso mesmo. Assim. Aí chega a Andrea Capelli e vamos propor aqui uma movimentação. Não é nada demais, gente. É que para mim foi muito difícil. Mas é uma cena que a gente está nos velhos, que a gente tem que vir para frente. Eu lembro que a gente está tocando o Lampião de Gás. E a gente tem que vir andando. E ela propôs uma caminhadinha super linda. Aí, ou eu tocava no ritmo da caminhada, ou eu caminhava no ritmo da canção. Aí eu me embananei toda. Ela falou, não, Glauco, tudo bem. Você não precisa fazer. Por algum motivo, eu penso que esse espetáculo, o fato de reunir a interpretação, a música, mas também a dança, porque não é só o corpo do ator. Havia uma proposta de dança. Em alguns momentos eles realizam passinhos, né? E tinha isso dos músicos terem que dançar e tocar ao mesmo tempo. Então, todos eles, né? Acho que era isso, tentar encontrar esse corpo, né? Criar um corpo que estivesse disponível para essa junção de possibilidades. André Capelli entrou naquela porta, eu tirava às vezes do diabo, botava nela, que me mandava fazer as coisas. Eu odeio você. Tô matando você mentalmente. Vinha Capelli, o mel na montanha. Eu falava, mano, eu odeio chão. Eu gosto de ficar no chão. Mas vamos lá, vamos pro chão. Ai, meu santo, criança doente com prioridade, né? Eu faço minha vez, vai, faz esse milagre pra ela. Eu só mexo com milagre. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Então, quando a gente ganhou o edital, a gente tinha a possibilidade de chamar um monte de gente aí que a gente morre de vontade de trabalhar. E, nossa, agora é o momento. Porém, a gente conseguiu fazer isso, mas ao mesmo tempo sem esquecer daqueles que estavam com a gente na dureza, que faziam assim, na camaradagem. Então essas parcerias. A questão da técnica, ela não pode ser separada da prática. Ela tem que estar na prática para que isso dê o resultado. Como que essas vozes realizaram com muita beleza, né, com uma projeção muito bonita. Então, eu tenho algumas ferramentas, alguns instrumentos que são lúdicos, que eu uso há quase 40 anos da minha profissão e sempre funcionam, até porque eles são divertidos. Então, a gente tem hoje também um aparato de exercícios que são muito fáceis e muito rápidos, o efeito é muito rápido. Trago a questão dos exercícios percussivos e começando pelo corpo, é realmente também assim para ajudar a conectar uma coisa com o outro, trabalhar essa questão da percussão. Eu trabalho também com percussão sucata. A gente fez o som enquanto o Fabiano falava,
Então a gente quis fazer uma tempestade que vinha acontecendo. Então essa tempestade, ela veio um pouco dessa questão dos sons dos instrumentos alternativos, que é a sucata. Então a gente pegou uma escovinha de lavar roupa e esfregava essa escovinha num pandeiro. Então dava aquele som. Eu moldar, criar um figurino, né, a partir do corpo dos atores, com a presença deles, sentindo a pulsação do processo criativo, e também fazendo com que o figurino não fosse um elemento, não é uma fantasia, não é um elemento que a gente tira de uma vitrine de loja e coloca no corpo. E sim, ele faz parte, ele como é que eu posso dizer? Ele é um prolongamento, uma continuação desse corpo do ator. Eu cheguei num momento ali na companhia que eles estavam já estudando, né, essa história, eles já estavam, eu senti que eles estavam meio empacados, digamos assim, né? Eles estavam no momento de o que fazer com todo esse material. Porque, na verdade, o trabalho, quem fez foi eles, estava tudo muito ali já, né? Já estava tudo muito evidente. Então, o grande mérito é das cenas todas que eles levantaram e da própria estrutura da jornada do herói. A única coisa que eu fiz foi apresentar essa jornada. Coisa meio magnética, sabe? Tipo imã. A própria estrutura da jornada do herói puxou aquela cena para um determinado lugar, puxou a outra cena para outro lugar da história, e aquilo foi se compondo e acabou criando uma facilidade melhor nessa visualização da narrativa. A minha parte, eu gosto de dizer, de como iluminador, eu sempre faço a comparação com o pintor, né? Tipo, a gente tem a tela com as pessoas, os personagens, e a função do iluminador é ir pintando, colorindo ou não, ou trazendo nuance, evidenciando uma coisa e deixando uma outra coisa mais no escuro. E aí, então, esse desenho é isso, né? Você desenhar todo esse contexto dentro do contexto do espetáculo, da obra, do que o espetáculo quer dizer, né? A luz está aí para cooperar, sempre falo. Ele é um elemento de linguagem, né? Ele faz parte da linguagem do espetáculo. E aí a gente começou, na pesquisa, começou a aparecer muita coisa artesanal da Inesita, que ela gostava muito desse mundo artesanal, vernacular, tudo que é feito à mão, né? Feito culturalmente ou por um artesão específico, etc. e tal. E aí a gente começou a entrar muito no folclore brasileiro também, junto com a pesquisa da Inesita, porque a Inesita sempre quis preservar o folclore brasileiro, ela sempre falou sobre a viola do folclore brasileiro. Eu me dediquei para essa produção, foram 4 meses de pesquisa e foram 2 meses de montagem mesmo, assim, aqui fazendo. As semanas mais intensas foram as 3 últimas, porque a gente ia estrear em Franca, né? E a gente tinha que pacotar tudo isso, levar, bom, com toda montagem. E aí tem que estar pronto. Eu acho mais legal, assim, é que com exceção do Marcelo, da Babaia e de alguém que eu não me lembro agora, e do Adiba, que é outro deus, assim, na nossa vida, toda a equipe de criação e de produção foi para a residência que a gente fez lá em Franca, né, em agosto, que a gente ficou 1 semana em residência e estreou em seguida lá. Então, durante esse processo lá, a Capelli deu oficina, o Everton, e enquanto isso a gente acertava os detalhes e, enfim, continuava criando junto e ficava junto o dia inteiro, né? Todo mundo no mesmo hotel, se não estava no hotel, estava no teatro trabalhando, e aquela vibração toda, sabe? A gente nunca passou por isso, né? Em outra cidade. Aqui em Rio Preto rola, mas mesmo assim a gente não fica tão próximo, né? E daí foi muito especial, assim, essa galera toda vibrando junto para a coisa sair, sabe? Isso nossa, eu fico arrepiada de lembrar, foi muito massa mesmo.
Então, esse foi outro presente que esse processo possibilitou pra gente, né? De ter uma semana dentro de um teatro, poder montar o cenário, fazer a luz, testar tudo isso antes de encontrar o público, né? Porque por mais que a gente tenha um espaço preto aqui, a gente não é a mesma coisa assim que um palco com plateia, com urdimento, né? É outra coisa. Então, poder ter esse tempo ali de entender o cenário, aumentar, diminuir, achar o tamanho, a gente nunca tem isso, porque a gente chega no teatro no máximo um dia antes, quando tem a sorte de. Em geral, a gente chega no dia, monta, e à noite você tem que estar linda para apresentar, quando não é à tarde. E aí eu falo que ele é muito especial porque a gente conseguiu ir pro teatro, pra cidade onde a gente ia estrear, ficou uma semana fazendo uma residência, e isso permite o iluminador experimentar, o que é quase impossível você, no Brasil, você ter essa possibilidade de, vou experimentar para ver o resultado final. Não, você desenha um mapa e na hora da estreia você vê se vai dar certo ou não. Frio na barriga, meu Deus, da estreia que a gente foi pra Franca, cara. Só de lembrar isso já me arrepia dos pés à cabeça, assim. Foi muito, muito legal. Eu sou muito grato, sou muito honrado de ter feito parte desse processo. E enquanto artista, enquanto ser humano, eu cresci bastante. Assim. Fabi, a gente está começando o projeto hoje, o Ela Inesita, e fala o que você quiser, suas expectativas, enfim. Expectativas, não sei. Acho que eu quero que a gente faça um espetáculo que homenageia, além da Inesita, a própria música caipira e o cancioneiro todo brasileiro, assim, que é objeto de pesquisa dela, e que de algum jeito seja universal. É que eu acho que o Inesita foi um avanço em todos os sentidos, sabe? Não é só musicalmente. Dramaturgicamente, eu acho que ele é um texto muito mais elaborado também. Os próprios atores, é uma interpretação, ainda que ainda seja popular, ela tá num outro lugar, assim, de mais elaboração. Não sei outra palavra, assim. É mais elaborado, é um espetáculo. Por isso que eu acho que ele é uma evolução para ser cênica, porque eu acho que é um espetáculo mais elaborado. É claro que sempre um é mais elaborado que o outro, mas eu acho que esse é, sabe, fechadinho, redondinho. Tudo tá... Nada sobra no Inesita, na minha opinião. Né? Agradecer sempre a todo mundo. De um dia que alguém se propôs a vir cozinhar pra gente, ficava aqui o dia inteiro. Da parte documental, é muita gente para fazer uma peça de teatro. É muita entrega de todas as pessoas. E eu só tenho a agradecer a todos os mestres e lembrar com muito carinho dele, apesar que na hora a gente quer matar. Mas aí, tá vendo? Depois passou. Tá tudo bem, cara, eu quero de novo. O risco, ele tá presente diariamente. Ser artista é um castigo, porque não é fácil. E a gente precisa entender que exige muito trabalho. Eu queria fazer isso todos os dias da minha vida. Eu queria poder realmente desempenhar a minha função com uma estrutura necessária. Assim como um médico tem uma sala para realizar a sua cirurgia e todos os seus equipamentos e toda a equipe ali à disposição, nós artistas também podíamos ter. E nesse trabalho a gente conseguiu ter. O meu coração palpita.
freia os balancos, venho cambeteando. No lugar que eu caio, eu já fico roncando. E lá, marido me disse, ele me falou: pare de beber, peço por favor. Em prosa de homem eu nunca dei valor. Bebo com suor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite e fazer sua dor. Oi lá. Cada vez que eu caio, caio diferente. Me assomo pra trás e caio pra frente. Caio devagar, caio de repente. Vou de corrupio, vou diretamente. Mas sendo de pinga eu caio contente. Oi lá.